Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. E esta semana nós estamos conversando sobre dois temas extremamente importantes: educação e saúde. A saúde é com a doutora Júlia Pastorello, ela que é médica, oncologista e trabalha no Hospital de Clínicas, é chefe da oncologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo e vai falar conosco sobre a transformação, ou melhor, a revolução que foi feita no tratamento do câncer no Hospital de Clínicas, que é referência para uma população de 2 milhões de pessoas de toda a grande região do norte do nosso estado. Mas com o professor Jonir Dal Bosco, que é o diretor do Integrado da Universidade de Passo Fundo, há 18 anos, nós vamos conversar sobre educação. E a educação desde o ensino infantil, fundamental, ensino médio e preparando os nossos jovens depois para a vida e, evidentemente, para o ensino superior. Nós estamos sempre com o oferecimento da Universidade de Passo Fundo, da nossa UPF, também da BH, também do Hospital São Vicente de Paulo, né, há mais de 100 anos cuidando da saúde da população, a Rede de Farmácia São João, usa Medicard, usa PET e também da Câmara de Dirigentes Lojistas, do CDL e da Coleurb, da nova Coleurb. Nós também queremos falar aqui ainda sobre o CDL, né? Falando sobre o CDL, recebi a nova revista Conexão Empresarial, CDL Informa. E temos aqui várias notícias sobre infraestrutura, sobre cadeia pública, sobre a questão da reunião almoço com Batistella, sobre desenvolvimento empresarial, sobre muitas coisas que ao longo do programa eu vou falar. CDL Passo Fundo, desenvolver para transformar, tá bom? E também, depois eu quero falar sobre o Grupo Vargas, né? Que tem muitos serviços aí, inclusive com uso de maquininha para vocês pagarem menos juros, poder fortalecer o seu comércio, consultas e exames aí a preços com desconto para você cuidar da sua saúde e nunca da sua doença. Professor Jonir Dal Bosco aqui no programa Comunidade na TV Passo Fundo. Olá, tudo bem? Boa tarde, Saul. Prazer estar aqui. É uma satisfação lhe receber aqui, né? Para falar um pouco sobre o integrado. Professor, o integrado tem o senhor na direção há 18 anos, mas ele funciona há 35 anos, foi a primeira diretora lá, a professora Valéria Guem da Costa, né? Quero mandar um abraço para a professora Valéria aí, que é filha da dona Delma Guem, né? Que foi extraordinariamente uma grande mulher. Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o integrado de 35 anos atrás e o integrado de hoje, o que o senhor destacaria como a principal transformação nessas 3 décadas e meia? Então, também gostaria de cumprimentar a nossa primeira diretora, a professora Valéria Guem da Costa, que foi minha professora, que deixou um belíssimo legado e que eu aprendi muito com ela. E nesta caminhada dos 18 anos que ela esteve à frente da direção da escola, 14 eu era professor, né? Ainda sou, lógico, mas eu consegui acompanhar a caminhada dela, a garra dela, a luta dela pela escola, né? E então o integrado hoje ele está um pouco diferente de 1990, quando nós iniciamos com 90 estudantes, no dia 6 de março de 1990, nas dependências da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Então, a ideia era trazer uma escola que fosse uma escola modelo, que fosse uma escola que oportunizasse a formação de outras escolas. Esse era um dos propósitos, né? E quem idealizou a escola, que foi o padre Hélio Dalcides Guareschi, a ideia da escola era para vir melhorar os resultados dos vestibulandos no vestibular da universidade. Bom, então se ela veio com uma proposta de trazer um ensino de qualidade,
Imagina, em 1990, Saul, turno integral, manhã e tarde. Né? Quebrando tabus. Né? Há quanto tempo nós estamos falando de educação em tempo integral, né? E a escola começou com 40 horas semanais. Então, ela veio com uma proposta de ser uma escola inserida em uma universidade, porque o integrado veio 21 anos após a universidade, né? Hoje a universidade tem 56 anos e o integrado tem 35. Veio então para oportunizar aos adolescentes uma infraestrutura de universidade, e é óbvio, né, com uma proposta de uma qualidade de ensino. Então, o que se manteve ao longo desses 35 anos? Não tenho dúvida que é a qualidade de ensino. E como que nós conseguimos acompanhar esta qualidade de ensino? Pelo resultado dos nossos egressos no mundo da vida e no mundo do trabalho. Quais são os resultados, professor? Então, os resultados são os melhores, né? As melhores colocações nos vestibulares, as melhores colocações no Enem. Ao longo desses 35 anos, o integrado obteve no município de Passo Fundo 6 vezes o primeiro lugar no Enem, e nos demais anos em segundo. Então, a gente sempre esteve entre as melhores colocações. Eu costumo dizer que o resultado dos nossos estudantes, o protagonismo dos nossos estudantes maior deles, né? Mas a escola, o corpo de professores, a infraestrutura, a metodologia, a proposta pedagógica, ela é muito significativa para esses resultados, né? Então, os nossos estudantes que passaram pelo integrado, que estão e que passarão, certamente encontrarão uma escola de muito acolhimento, mas uma escola que prima principalmente pela formação de sujeitos, e quando eu falo sujeitos, não é só com conhecimento dos componentes curriculares que integram a Base Nacional Comum Curricular ou os itinerários formativos, mas sujeitos que compreendam, né, que saibam ler, né, e interpretar o mundo e nele atuar. Professor Johnny, hoje nós temos, então, ensino infantil e fundamental também, né? Que antes era só o médio, é isso? Então, a escola começou, então, de 94 até 98, só com o ensino médio. Em 98, a Universidade de Passo Fundo, ela passa para a escola, na época, a professora Valéria, como diretora, os cursos de auxiliar de enfermagem, que a universidade fazia a gestão, né, desses cursos. Como a escola estava dando bons resultados, a universidade, então, passou para a escola a gestão desses cursos. E a partir de 98, inicia-se um novo olhar através da educação profissional nos cursos técnicos. Quando a universidade passa para a escola, em 1994, os cursos de auxiliar de enfermagem, é neste ano que eu entro em cena, porque eu fiz faculdade de enfermagem, sou enfermeiro, né? Opa! E aí, a partir de então, nós começamos uma caminhada como docente no curso de auxiliar de enfermagem, que foi até 99. Lá em 2000, nós iniciamos com o curso técnico em enfermagem, em toda a infraestrutura multicamp. Inclusive, eu estive aqui no passado há muitos anos para falar dos cursos do técnico de enfermagem, que a gente teve aí na infraestrutura multicamp mais de 600 alunos. Hoje é o total todo, ensino infantil, fundamental e médio, quantos alunos? Então, hoje nós estamos com 500 estudantes. Nós temos hoje os anos iniciais do fundamental. A escola está oportunizando o 4º e 5º ano dos anos iniciais. E nós temos os anos finais, do 6º ao 9º, o ensino médio, né, que começou por aí, né, como dizia a Valéria, que era a menina dos olhos dela, né, começou, enfim, e a educação profissional. Na educação profissional, a gente tem os cursos técnicos em alimentos, eletrotécnica, enfermagem, mecânica, segurança do trabalho e radiologia. E o mais recente, que foi aprovado ano passado, em uma parceria com a BH, é o curso técnico em biocombustível. Esse é um sucesso, né? Então, a gente está com 2 turmas, né? De quantos alunos? 2 turmas de 30 estudantes,
que é a capacidade das turmas, e com uma bela parceria com a BH, inclusive a BH ela subsidia 50% da mensalidade para esses estudantes. Todo estágio será lá, então a gente já tem feito alguns momentos na BH. Na verdade, hoje, no mercado que está aí, é certa a ocupação do profissional formado. Né? Certamente. Professor Jonir, se o senhor tivesse que agora, né, nós estamos passando aí as fotos, né, temos a piscina ali, a piscina à disposição também dos alunos, né, os 35 anos do integrado, né, os nossos pequenos. Muitas oficinas, né? Pode ir comentando as fotos aí, professor. Então, a foto anterior são os nossos pequenos do 4º e 5º ano na brinquedoteca da universidade. Porque eles utilizam toda a infraestrutura da universidade. Então, no prédio B6, onde hoje está a escola, onde nós temos as salas de aula, são as aulas teóricas, né? Mas nós utilizamos o campus inteiro. Então, a gente tem muita aula em vários cenários, né? Por exemplo, a aula de música é lá na Faculdade de Música, a aula de anatomia é lá na morfologia. Sim. A aula de técnicas de enfermagem é no Centro de Simulação Realística. A aula de física, química e biologia é nos laboratórios. Sim. Lá. Então, assim, nós usamos toda a infraestrutura. E os nossos alunos, eles usam muito o campus, com aulas ao ar livre, no complexo da educação física, no mundo da leitura, na brinquedoteca, na biblioteca, nos laboratórios de informática. Então, eles têm muitos momentos diferenciados, né? Porque eu costumo dizer que a escola é o campus. O campus é a escola. Tá certo. Futebol. Então, aqui são os nossos alunos, né, que foram classificados ano passado no Campeonato de Futsal de Abílio Fuão, que é uma parceria que a gente tem entre as escolas particulares de Passo Fundo. Os nossos pequenos, então, aqui é lá na brinquedoteca. Aqui foi um quentão pedagógico que nós desenvolvemos todo ano, então é um momento de formação. Na próxima é o acolhimento de pais, este ano, quando nós acolhemos os pais do ensino fundamental. Aqui foi uma dinâmica também de primeiro dia de aula com as crianças. Tradicionalismo. E isso a gente cultiva muito, né, as tradições. Aqui os nossos alunos do Fundamental 2. Ciências. Né, na mostra, a gente tem vários eventos que nós desenvolvemos junto com as nossas crianças. Aqui é na Semana de Formação Integrada, que é uma semana muito voltada à questão das relações e do bem viver. Carrinho de rolimã. Exatamente. Professor Jonir, eu gostaria de encerrar a entrevista e fazendo uma pergunta. Olhando aqui para a câmera, falando com os telespectadores, para os pais que estão pensando em escolher o ensino médio para os seus filhos, ou até mesmo o fundamental e até mesmo o infantil, né? Qual a sua fala para justificar e convencer esses pais que o melhor lugar é no integrado da UPF? Então, eu acredito que nós temos talvez muitos bons lugares, mas todo diretor de escola, né, ele vai falar e vai querer vender a sua escola, né? E nesse contexto, o porquê estar no integrado? Eu estou há 31 anos no integrado dos 35. E vou dizer que nesses 31 anos, nós compreendemos que o integrado é um espaço de muito acolhimento, de muita unicidade. Nós conhecemos os nossos alunos, nós trabalhamos com os nossos estudantes, com os nossos familiares, nós temos um campus de oportunidades, nós temos resultados na qualidade de ensino, e dizer que eu não, ao longo dessa minha caminhada, e talvez como diretor, ao longo dos 18 anos, eu vejo uma paixão muito grande dos nossos estudantes pelo Integrado PF. Tá bom. E essa paixão faz com que eles se sintam pertencentes. E aí o processo acontece. Tá bom. Um abraço, professor Jonir. Felicidade, sucesso.
Meus parabéns. Nós que agradecemos, Sal. E encerramos com a foto aí, Fernando. Vamos botar a foto aí do professor Junir, que é o diretor há 18 anos, e da professora Valéria Guem da Costa, que está aqui ao lado dele, sendo homenageada, que foi a primeira diretora da escola do Integrado, uma grande professora, uma grande mestre. Um abraço. Falei educação, daqui a pouquinho eu volto com mais informação para você. E ainda, nesta edição, o quadro da Luciane de Moraes, a Luciane que é educadora financeira, vai dar dicas aí como cuidar do seu dinheiro. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Sou o sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos. O resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos de volta com o programa Comunidade, este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, e agora nós vamos conversar com a médica oncologista, doutora Júlia Pastorello, ela que é coordenadora da oncologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, que é um dos hospitais de destaque no Brasil, né? E que a gente tem muito orgulho e muita gratidão. Doutor Júlia, olá, tudo bem? É uma satisfação ter aqui a senhora conosco aqui. Olá, Saul, tudo bem? É uma satisfação estar aqui e também olá para toda a comunidade que vai nos ouvir hoje. Doutora Júlia, a oncologia do Hospital de Clínicas, ela abrange quantos municípios da nossa região, hein? Nós somos uma regional muito grande dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos a 6ª coordenadoria de saúde, que engloba praticamente todo o norte do estado gaúcho, colocando 2 milhões de pessoas que necessitam do nosso trabalho em relação à alta complexidade em oncologia. Tá certo. Hoje nós estamos com quantos pacientes em tratamento, sendo acompanhados pelo Hospital de Clínicas? Esse número é diferente. A gente chega a ter, sobre a nossa vigilância, mais de 50 mil pacientes ativamente, que estão em segmento, em acompanhamentos mais longos, em tratamentos iniciais, em primeiras consultas, em biópsias, cirurgias. Mas a quantidade de pacientes que recebem algum tipo de medicamento gira em torno de 1.200 a 1.500 pacientes, variando porque eles encerram seu tratamento, né, que pode ser mais curto ou mais longo, mas é uma grande quantidade de pessoas, sim. Doutora Júlia, hoje nós inclusive temos falado aqui também na Rádio Massa, lá no nosso programa, que é, de uma certa forma até, assustador o número de pacientes com câncer. Hoje não tem alguém que não conheça alguém, um familiar, um colega, um filho, um pai, uma mãe, que tenha passado por essa questão do câncer. O que a senhora atribui, né? O que seriam essas causas? O que nós podemos fazer para diminuir os casos? O que nós vemos é uma tendência de acompanhar o mundo. Foi feita uma enquete que se perguntou às pessoas, você já passou pela experiência de um câncer pessoalmente ou com alguém muito próximo? E pelo menos 50% das pessoas já dizem que passaram por uma experiência de acompanhar uma doença oncológica. Então a expectativa no mundo ocidental, que a gente faz parte, é que 1 em cada 4 pessoas desenvolva câncer. A nossa região ela é muito parecida, e acaba, então, aumentando todos os anos os diagnósticos das doenças oncológicas e, com isso, surge uma necessidade de conseguir tratar cada vez mais pacientes, também acompanhando uma tendência mundial de mais tratamentos, mais intervenções, o que torna o serviço cada vez mais complexo. Tá certo. O diagnóstico precoce e as campanhas de prevenção, elas colaboram? Tem como ampliar isso para evitar o número de câncer? Elas conseguem diagnósticos precoces, aumento da chance de cura, até o não câncer, né? Eu posso intervir num paciente antes mesmo que ele desenvolva uma doença. Mas após a pandemia a gente não recuperou esses números, Saul. A gente sabe que a busca por exames de rastreio, a ida ao médico, ela ainda está aquém do que já foi antigamente. Então, a gente ainda precisa recuperar vários hábitos preventivos que estavam muito mais, assim, enraizados antes da pandemia e que agora a gente ainda precisa de mais conscientização da população no sentido de voltar a fazer seus exames de rotina, as consultas médicas e da equipe de saúde. O pessoal às vezes reclama o seguinte, não, mas eu vou lá fazer uma consulta, leva um século, leva 3, 4 meses para mim conseguir uma consulta, por exemplo, com um especialista. Mas quando a senhora fala em preventivo, né, o importante não é fazer no mês ou no outro mês, pode até levar 3 meses, desde que se faça o preventivo. Eu queria que a senhora destacasse alguns exames essenciais aí que a população pode ir buscar na rede de saúde
no que se refere ao câncer masculino e feminino. Exato. O médico mais importante é o médico perto da sua casa, o médico generalista. E ele pode, sim, nortear quais exames cada faixa etária, cada idade precisa realizar, Saul. Isso é muito importante a gente conversar. O especialista só deve ser acionado num diagnóstico, numa consulta de orientação, né? Então, sempre que a gente conversa sobre fazer exames relacionados ao câncer, nós temos para as mulheres o rastreio de câncer de colo uterino, que é com o exame preventivo de Papa Nicolau coletado, a mamografia, que nós batemos muito na necessidade do início aos 40 anos, um pouco mais cedo até, mas importante para as mulheres, e exames das fezes, sangue oculto nas fezes, ou colonoscopia, que inicia aos 50 na prevenção do câncer coloretal. Também norteia os hábitos de vida, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, doenças metabólicas, porque elas contribuem muito para o risco de câncer dessa população. E nos homens também, a gente inicia com o exame da próstata aos 45 em homens de muito risco, que são os homens com história familiar de câncer, com algumas etnias específicas. E aos 50 para todos os homens, e também o rastreio do câncer coloretal, com colonoscopia ou exame das fezes de sangue oculto a partir dos 50 anos. Homens também têm uma tendência muito grande de desenvolvimento de câncer através de seus hábitos de vida. Ingestão de muita bebida alcoólica, o tabagismo, a forma de alimentação, o sedentarismo. Então a gente também tem que intervir nesse tipo de hábito, né, sempre a partir da vida adulta. E esses exames estão à disposição na rede, né? São exames baratos, né, e que previnem doenças, então a gente precisa sim falar sobre eles e não esquecer de fazer. O que eu percebo muito é que passam anos, não, eu fiz o meu exame faz 1 ano, faz 5 anos, faz 3 anos, né? Uma tendência é lembrar do mês de novembro, azul, do outubro rosa para as mulheres, então talvez um marco para te guiar na ida ao médico e na realização dos exames, que podem ser marcados com muita antecedência, ou talvez na data do teu aniversário. Mesmo teu aniversário é hora de rever como é que estão as coisas. Isso ajuda muito. Doutora, eu quero lhe falar aqui sobre a sua dedicação ao estudo. Eu sempre tenho dito que o pessoal às vezes me pergunta qual é o melhor médico. Não, um médico que estudou e que sabe te atender. Mas aquele que estudou, se formou e continua estudando é extraordinário, né? Como é que têm sido as novidades nos eventos, nos congressos que a senhora tem participado nessa questão do tratamento oncológico? Eu acho que eu já tenho mais de 15 anos de formada e a gente sabe que a nossa geração ela foi muito respaldada por aprendizado e trabalho. Então, acho que unir as duas coisas é muito importante. Não adianta nada uma formação técnica enorme se a gente não atende pessoas e não se conecta a elas em termos de até de ser humano, né, de hábitos de cada um. Mas também entendo que se a gente não tiver muito aprendizado técnico, a gente não consegue os melhores resultados. Então, eu tenho muito orgulho da minha carreira ter sido norteada por formações técnicas e também ensino, né? Eu sempre me dediquei muito ao ensino e a busca dessas novas possibilidades para a oncologia aqui em Passo Fundo. Então, talvez o nosso maior orgulho é trazer a pesquisa para cá, né? A gente já tem vários estudos clínicos em andamento, com ótimos resultados, já conseguindo incluir uma grande parcela de pacientes que estão recebendo novas terapias, e acompanhando essa tendência mundial de redução das necessidades de quimioterapia e da associação de novos métodos de tratamento, como a imunoterapia, os anticorpos, a terapia-alvo. Trazer esse acesso o mais cedo possível é a nossa busca, é por isso que a gente está tão fora daqui, né, acaba participando de tantos eventos, tanto nacionais como mundiais, para que o mais cedo possível os nossos pacientes também tenham algum acesso a isso. A gente tem falado aí, pessoal, vocês estão conferindo aí na tela, o número de congressos que a doutora Júlia e os seus colegas participam, né? E a doutora Júlia é coordenadora do Centro de Oncologia, do setor de Oncologia do Hospital de Clínicas, né? Um hospital centenário, um hospital que atende aí a metade do Rio Grande do Sul. Doutora Júlia, os investimentos feitos pelo hospital no setor de oncologia e
para inaugurar aí a qualquer momento, com aparelhos novos, um novo setor de oncologia. Qual é a chave que se vira aí para atender todos esses pacientes que a senhora já falou os números? O hospital em si passou por muitas adversidades e é fantástico observar como disso eles tiraram grandes ensinamentos de crescimento, de melhora, de qualificação de inúmeras áreas. A oncologia é um dos carros-chefes do hospital. E o que nós percebemos é que existia uma necessidade de crescimento, de acordo com esse aumento de números de câncer, e uma possibilidade também de aumento de estrutura física e novas incorporações de tratamento. Então nós temos muito orgulho de começar a anunciar a vinda da radioterapia, que já está pronta, né, prestes a iniciar o seu funcionamento dentro do hospital, com uma máquina moderna, que reduz muito as dificuldades do tratamento, e que vai dar um acesso muito mais rápido aos pacientes da nossa região e também do estado. Além disso, a oncologia também está para mudar, né? A gente vai para uma estrutura física muito maior, que a gente vai ter mais poltronas de tratamento, a gente vai ter algumas áreas de hospital dia. 4.000 metros, me parece, né? Exato, é muito grande. Tem o setor de internação envolvido. É um prédio. Exato. Um prédio. E a gente vai conseguir colocar alguns pacientes fazerem tratamento deitados, com mais comodidade, né, com mais descanso. Então a gente vai humanizar muito o tratamento por melhorar a nossa estrutura física, que é uma das situações que a gente sabe que ainda precisa crescer dentro do hospital na oncologia. Foi vista essa necessidade e ela está sendo muito bem atendida com essa estrutura nova. Fernando, nós passamos antes ali umas imagens do hospital. Eu queria que tu passasse de novo, até para a doutora Júlia falar, se a gente vê todas essas falas de investimentos e todos à disposição do SUS, né, doutora? O mais importante é que isso está sendo feito para o sistema público, né, que é o sistema que mais precisava de atenção e melhora. Então, realmente faz o que o nosso atendimento seja um dos melhores do Brasil, em termos tanto de acesso a medicamentos, a tempo, né, para marcar a primeira consulta, início de tratamento radioterápico, que é uma dificuldade no nosso país, e também uma estrutura de muita qualidade, de muito acesso para toda a nossa região, que a gente vai ter o prazer de mostrar para vocês em breve, já pronta, resolvida. Tá certo. Doutora Júlia, eu estava aqui lhe ouvindo e vendo a questão aí dos cânceres importantes das pessoas fazer o monitoramento. Ele pergunta assim, por exemplo, do câncer de mama, né? Quais são os principais sintomas das mulheres que estão nos ouvindo agora na região? A gente está com a transmissão na TV Coprel, muitas mulheres do interior, né? Uhum. Qual é o sintoma que o pessoal tem de, opa, não é uma coisa normal? Acho que o câncer de mama, ele acompanha muito a feminilidade da mulher. Nós temos o início do exame de mamografia muito cedo, aos 40 anos, super batido, né, por nós médicos e profissionais da saúde para que inicie aos 40, porque a maioria das situações a gente não encontra nódulos com sintomas, né? A paciente não sente nada, não tem dor, não observou aquilo, o exame que mostrou. Mas o Brasil é um país com alto diagnóstico de câncer de mama em mulheres muito jovens, abaixo dos 40 anos. E o que nós percebemos é que essa população ainda não faz exames, nem pensou sobre câncer, está tendo filhos, está amamentando. Então é muito importante que a mulher, a partir do início da sua vida adulta, aprenda o autoexame das mamas, aprenda a conhecer o seu próprio corpo, o momento de fazer esse exame, alterações muito sutis que só ela pode notar de um mês para o outro. O que nós também estamos observando, que o câncer de mama na mulher jovem depende desse cuidado da própria mulher. Né? E a gente tem que começar a falar mais sobre isso, já que nós temos um país com maior incidência de câncer de mama em mulheres jovens, sim. Tá certo. Doutora, então quero lhe agradecer sua participação, o seu trabalho extraordinário, o trabalho do Hospital de Clínicas, que também é extraordinário, principalmente o seu compromisso com a saúde, né? Cuidar da saúde das pessoas, participar de congressos, se qualificar, aprender mais e vir para cá, colocar tudo isso à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, é um prazer estar aqui e compartilhar as nossas inovações. Tá bom, eu vou e volto já já, sempre com boas notícias. Vamos trazer o nosso quadro, né, de educação financeira com a Luciane Moraes e também hoje uma fala sobre meio ambiente com o vereador Felipe Manfroy. Daqui um pouquinho eu estou de volta.
Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Sou o sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos, o resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão USAMED Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu USAMED Card.
com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usa Medcard. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, estamos de volta, programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo, nos canais 26 e 526 da NET. Lembrando ainda que nós estamos na TV Coprel, 47 municípios da região. E ainda, meus amigos e minhas amigas, com oferecimento da UPF, Universidade de Passo Fundo, PH, Hospital São Vicente de Paulo, Rede de Farmácia São João, Usa Medcard, Usa PET, CDL e Coleurb, tá? Vale a pena conferir aí com a Coleurb as novas ações desta empresa, com a compra de ônibus, com o cartão, com a bilhetagem eletrônica, trazendo informações importantes aí para vocês. Nós agora vamos conferir rapidamente a fala do vereador Felipe Manfroy sobre a questão ambiental. Foi aberta uma frente parlamentar para acompanhar esses projetos que, por hora, estão sendo discutidos e precisam ser implantados. Vamos lá. Olá, amigos. Aqui quem fala é o vereador Felipe Manfroy, aqui de Passo Fundo. Eu estou passando hoje aqui na TV Passo Fundo, o programa Comunidade, do nosso amigo Saul Spinelli, para falar um pouquinho da nossa Frente Parlamentar do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Essa Frente Parlamentar foi uma proposição do nosso mandato aqui na Câmara de Vereadores e estamos realizando a primeira reunião pública no dia de hoje, terça-feira. E fica aqui o convite para a comunidade e todas as pessoas que puderem acompanhar e discutir as políticas públicas que enfrentem as mudanças climáticas e ajudem Passo Fundo a mudar e melhorar a sustentabilidade da nossa cidade. Fica aqui o convite, mais uma vez, das terças-feiras, às 9 horas da manhã, no plenarinho da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Isso aí. Parabéns ao vereador, parabéns à sua assessoria, parabéns também à Câmara Municipal de Vereadores, que aprovou aí, então, a frente parlamentar, e parabéns ao Dr. Paulo Cirne, ao Paulo Cornélio, ao saudoso aí Osmar Teixeira, que foi a pessoa que sugeriu a lei Paulo Fragomeni, que é do inventário arbóreo, né? Todas essas ações que foram feitas, ao Conselho do Meio Ambiente, ao Conselho de Arborização. Vale a pena sempre destacar o trabalho de quem acredita e de quem planta para colher ações positivas. Então, vamos acompanhar o trabalho dessa frente parlamentar. Meu amigo e minha amiga, e você? Quanto é que ganha de salário? Quanto é que você gasta de luz, de água, gasolina, alimentação, remédios, roupa? Mas e quanto que você gasta naquelas despesas factuais, né? E quanto que você também gasta no cheque especial, no cartão de crédito? Enfim, nós aqui da TV Passo Fundo, programa Comunidade, temos diariamente trabalhado na comunidade com este tema de educação financeira. E a Luciane de Moraes, ela que é contadora e é também especialista, professora em educação financeira, está com o seu quadro semanal. E nós vamos conferir agora. E aí, Luciane, qual é a sua dica da semana? É contigo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, sou Luciane de Moraes, contadora e educadora financeira. Estarei aqui toda semana na TV Passo Fundo, no canal 26, no programa Comunidade do jornalista Saul Spinelli, falando sobre educação financeira. O tema dessa semana é sobre armadilhas financeiras. Você cai nas armadilhas financeiras ou cai e nem está sabendo o que está acontecendo? Vamos falar sobre 5 armadilhas financeiras que pode estar acontecendo com você e você nem está sabendo. Primeira, desprezar gastos. Sim, muitas vezes está vindo um valor lá na sua fatura do cartão e também no seu extrato bancário, mas pela falta de você estar olhando, você nem se deu conta e você acaba pagando todos os meses. Se for R$50 lá na fatura do seu cartão de crédito, mais R$50 no seu extrato bancário, esse equivale a R$100 por mês. Em um ano, são 1.200. Vamos lá para a segunda, tá? Não negociar valores, não negociar preços.
Sim, muitas vezes quando nós compramos à vista, nós sim temos que pedir o desconto. Por quê? Porque esse valor de desconto já está incluso no produto, quando a pessoa compra à vista. Terceiro, questão de consumismo, descontrole financeiro. E muitas vezes nós mulheres sofremos disso, tá? Então, uma dica para quem não tem o controle, para quem é compulsiva na hora de comprar, pense 48 horas antes de comprar e faça essas 3 perguntas. Realmente eu estou precisando desse produto? É o momento de eu comprar esse produto e eu tenho dinheiro? Quarta situação, parcelamentos a longos prazo. Sim, esse mês você está comprando um produto e parcela, digamos que seja 5 mil, você parcela em 10 vezes 500 reais de parcela. O mês seguinte você vai parcelar um outro produto de 3 mil reais em 10 vezes. Então vai acumulando. O primeiro mês você tem 500, o segundo tem 800. E assim você acaba se perdendo nos parcelamentos a longo prazo. E quinta e última armadilha financeira, eu mereço. Sim, as pessoas utilizam o eu mereço para várias coisas. Como por exemplo, hoje meu dia foi maravilhoso, então eu mereço. Eu mereço uma pizza, eu mereço uma blusinha, eu mereço algo em especial. Hoje meu dia não foi legal, eu mereço também. Hoje eu fechei o cliente, eu mereço. Hoje eu não fechei o cliente, eu mereço. Então algo que é bem bacana no se eu mereço, fazer um eu mereço da família. E, por exemplo, a cada 15 dias, o que vai acontecer? Vocês vão se reunir com a família, vão fazer o dia do eu mereço, vão fazer então algo especial para vocês, ou um pedido de alguma coisa que vocês queiram, e cada um vai falar por que aquele dia está agradecendo, por que aquele momento eu mereço. Gostou de todas essas informações? Então continue acompanhando e me siga no Instagram, contadora.luciane. Que bom. Beleza, então, ó, preste atenção. Não gaste mais do que você ganha. E olha os gatilhos, olha as armadilhas para você gastar mais do que você ganha. E muitas vezes gastar mais do que você tem. Semana que vem, Luciane de Moraes traz mais informações aqui para nós. Gente, programa Comunidade com a Universidade de Passo Fundo, com a Biate, com o Hospital São Vicente de Paulo, São João, usa Medicard, usa PET, CDL, Coleurb. CDL, Fernando, vamos dar uma olhadinha aqui no CDL. Olha aqui, ó, olha que beleza. Olha que beleza essa revista aqui, ó. Aqui está o nosso presidente, o Evandro, e vamos lá. Infraestrutura e desenvolvimento são pautas de encontro com Matheus Vesp. Está aqui, ó. Fernando, está aqui, né? Olha ali, ó. Tá? CDL Passo Fundo recebeu o Matheus Vesp, assessor do governador, e falou, o que ele falou ali? Falou sobre a questão dos trevos, né? Do Caravelli da Santa Marta, que ele, quando deputado, fez agilizar lá os projetos e também deixou dinheiro garantido lá no orçamento, e falou sobre o aeroporto. Mas também o vereador Ronaldinho teve lá no CDL, o Concepro reunido ali com o Ciolim e destacando investimentos de 1.600.000 para 2026. Também tem a questão aí, vamos ver aqui, ó. Revitalização da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em pauta, com os delegados aí, com o Concepro, doação de material para o Bike Patrulha. Olha, nova cadeia pública de Passo Fundo é tema de reunião na Câmara de Vereadores. 125 milhões de investimentos. CDL, transformar para desenvolver para transformar. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora falar sobre... Fernando, olha um caso aqui. Eu vou abrir meu computador aqui. Ó. Olha aqui, dá uma olhada e coloca ali tela cheia com a cara dessa senhora aí. Sabe quem é essa aí?
uma professora de 65 anos. 65 anos, tá? Fica na tela aí, ó. Olha aqui. Uma professora de 65 anos que foi brutalmente agredida por familiares de um aluno no bairro de Resgate, em Salvador. A idosa dona Célia Regina denunciou na quinta-feira passada, dia 20, que a agressão teve início por parte do próprio aluno, que teria dado um tapa no rosto da educadora durante o reforço escolar. O caso começou após a idosa reclamar com a mãe do estudante sobre uma agressão sofrida. No dia seguinte, 3 responsáveis pelos alunos, 3, o padrasto, a mãe e a tia, foram até a residência da professora e a agrediram. Ao Alô Juca, né, a vítima destacou lá num veículo de comunicação que durante o ataque o padrasto ainda ameaçou. Ele me disse assim, vou entrar aí e te arrebentar toda, relatou a professora, tá ali ó, a professora de 65 anos. Agora, vamos ser sinceros, Fernando. Vamos ser sinceros. Por que que isto acontece? Falta de educação, falta de preparo da família, omissão da família que pegou a conversa do guri, chegou lá e... né? Falta de responsabilidade desta mãe e falta de punição. Tu sabe o que tinha que fazer com essa família? Retirar a criança da família e botar numa casa de acolhimento ou num outro familiar. Dizer a mãe, para o padrasto e para a tia, não, vocês têm condições de qualquer coisa, menos de educar e dar limite com a criança. Aí vai se antenar o pai, vai se antenar o padrasto, vai se antenar a tia, vai se antenar a mãe e a criança também, que de anjinho não tem nada. Porque para bater na cara de uma professora e para não fazer os temas e achar que aquilo ali é a solução, minha gente, não vamos romantizar as coisas. Não vamos romantizar as coisas. Os professores estão apanhando. Os professores estão sendo ofendidos verbalmente por alunos. Namoradinhos que tu pega no celular, aí a menina ofendida chama o namoradinho. Namoradinho entra na escola, todo machão, bate. Já teve casos que bateram em professores, vídeos. Semana que vem eu vou fazer uma seleção de vídeos de professor apanhando para ver que isso é uma pandemia. É uma pandemia. Mas quando é que isso acontecia tempos atrás, gente? Mas nunca. Mas nunca. E agora virou numa coisa que o professor não pode reclamar que mas fez o tema, tem que trazer. E o professor tem que reclamar. Ficam brabos só de chamar os pais na escola. Ficam tudo ofendidos. Porque tu faz uma reunião de pais, vão a metade. A metade, e às vezes até menos da metade. E aí tu vai olhar, eu vou fazer a chamada aqui. O pai do Joãozinho, o Joãozinho é o capeta. O capeta da Tasmânia. Não faz os temas, não cumpre horário, não para, chega a dormir na sala de aula, porque passou a noite inteira no celular, mas cadê o pai e a mãe? Aí tu chama, fica um brabo. E aí o seguinte, tem mais. Quando chego em casa, eu não aguento, eu chego em casa, eu não aguento. Quantos filhos tu tem? 2. Tu não aguenta 2? Tá. E o que sobra para a professora que tem 20 numa turma? Mais 20 noutra turma. Aí sobra o que para o diretor? O diretor, a diretora da escola. O que sobra para o diretor e para a diretora que estão preparando o teu filho e a tua filha para o mundo, para a vida, para ter educação, para ter gratidão, para ter respeito? Então uma professora apanhar de um padrasto, de uma mãe, de uma tia, 3 adultos que deveriam... Vamos supor, gente, que tem alguma coisa errada, que pode ter. Ninguém é perfeito. A escola se equivocou, o professor aquele se equivocou, mas sentem numa sala... Conversem, dialoguem como adultos, respeitando aquele cidadão ali que estão preparando os nossos filhos. Então, assim, não pode ter celular na sala de aula. É essa geração que tem celular. A outra geração foi criada sem celular. E muitos nem telefone fixo tinha.
Só tinha um orelhão? E os filhos tudo foram criados? Não tinha computador, os filhos tudo foram criados, educados? Nós não podemos fazer da modernidade uma coisa pejorativa. Aí tu vai olhar, o aluno tá indo atender o telefone escondido. Quem é que tá chamando ele durante a aula? O pai, a mãe. Aí tu chama a atenção da mãe e do pai, apanha. E aí a culpa é nossa, da sociedade, que permitimos que isso aconteça, e mais uma vez, de alguns juízes que ficam passando a mão na cabeça. Bota capinar um pátio. Tá? O pai foi lá, desaforou, bateu, pega uma enxada e vai para capinar um pátio. De preferência na avenida principal da cidade. Para todo mundo saber que aquele ali não sabe educar filho. Ai, Saul, tu está sendo muito radical. Não, gente. Radical está sendo essas ações que estão fazendo com que o magistério desapareça, porque as pessoas estão cansadas de ser mal valorizado e quando ainda vão fazer o seu trabalho, serem agredidos. Tá? Esse é um desabafo de quem realmente não aguenta mais esse tipo de violência. Tá bom? Eu vou indo. Volto semana que vem. Prometo. Trago uma série de vídeos para vocês verem que não é um fato isolado. É muito mais do que um fato que tem acontecido. Programa Comunidade, Saul Spinelli, TV Passo Fundo, canais 26 e 526. E também no aplicativo gratuito. Bota lá, TV Passo Fundo, baixa o aplicativo e assista em casa, assista no carro, assista na empresa e veja a programação da nossa TV. Um beijo, até semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.